Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes, esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Evangélica Semeando Família. Bom, podemos conversar acerca da palavra do Senhor. Eu quero ler aqui hoje um texto que muita gente deixou de ler, deixou de falar nesse tempo, mas cabe muito para os dias de hoje. Primeiro está em Mateus, no capítulo 24, versículo 36, onde diz assim: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que aconteceu nos dias de Noé, de tão especial, para que Jesus relatasse no Evangelho de Mateus? O texto está lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 1. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra, tiveram filhas, e os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante eles vão viver não mais do que 120 anos. Versículo 4. Havia gigantes na terra naquele tempo, também depois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e esses lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também os animais, os seres que se rastejam pelo chão, as aves, pois estou triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Eu afirmo que Deus, nesse tempo, nessa história hoje, porque nos dias de Noé houve uma tristeza no coração de Deus, nos dias de hoje eu creio que o Senhor, ao olhar para nossas práticas, falo da igreja evangélica, claro que não são todas, da nossa estrutura de vida, também o Senhor tem tido tristeza no seu coração. No Salmo 34 tem uma verdade que eu quero compartilhar com você. Versículo 11: vinde, filhos, e escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor, que é o homem que ama a vida e quer a longevidade para ver o bem. Refreie a língua do mal, seus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor, versículo 16, está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Como você acha que os olhos santos de Deus têm olhado para as igrejas evangélicas hoje, têm olhado para as respostas que nós damos para a vida hoje, para as práticas? Porque Jesus estava dizendo, nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Por quê? Porque nos dias de Noé havia uma realidade nas atitudes humanas. Hoje há uma realidade, e talvez eu afirme que seja pior do que naquela época. A maldade, ela aumentou muito mais do que era hoje. E isso me faz pensar em algumas situações daquilo que estamos vivendo como Brasil, como planeta Terra. Quão mal há no coração do ser humano. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo, numa situação que tinha ocorrido no trânsito, e falou: quase o mal entra em mim. Mas a bem da verdade, existe uma reflexão verdadeira sobre isso. Não é o mal que quer entrar, é o mal que quer sair. É o mal que já existe dentro do nosso coração, e de repente, nas nossas práticas, nas nossas ausências de oração, de busca de Deus, de entendimento, de discernimento, esse mal deseja sair.
No Salmo 5, isso me gera um pensamento muito interessante, versículo 4. Tu não és Deus que tenha prazer na maldade. Tu não permites que os maus sejam teus hóspedes. Tu não suporta a presença dos orgulhosos e detesta os que praticam o mal. Acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos. Talvez nós precisamos refletir muito mesmo, nesse tempo, na resposta que nós estamos dando para a vida. Nos dias de Noé, as pessoas estavam casando, dando seu casamento, havia tempo de festas, de celebração. Nos dias de hoje, apesar de toda a dificuldade do mundo, nós temos visto aí casamentos acontecendo, temos visto celebração. As igrejas, elas estão com bastante pessoas ali envolvidas, né? Talvez algumas em verdade de espírito, outras por aquilo que é o contexto social. Eu creio numa verdade, né? Que o dia em que vivemos são maus, que há nesse tempo, nessa geração, a necessidade, né, de entendimento, de crescimento em algumas áreas da vida, para que o Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração. Marcos 7, versículo 21, diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Não está dizendo que está vindo de fora, não é algo que vem de fora para dentro, a gente tem que se blindar, não, é que de dentro, porque de dentro do coração do homem é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, adultérios, a avareza, a malícia, a dolo, lascívia, a inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Que nessa manhã você possa ter uma autorreflexão de quem você está sendo, do que você tem praticado, do que você tem buscado, porque existe uma realidade hoje. O céu não suporta mais. Jesus está voltando. O Senhor vira o rosto de algumas questões de comportamento, de estrutura da nossa vida, e que como igreja, como verdadeiramente pessoas que entenderam quem é o Senhor Jesus, nós possamos iluminar, sermos luz do mundo, nós possamos temperar, sermos o sal do mundo, porque há uma geração que está se perdendo, e isso é uma responsabilidade nossa. Que haja discernimento, sabedoria, que seus olhos sejam iluminados, para que você possa entender esse propósito do Senhor, o seu propósito de vida em Deus, para que os vazios da tua existência sejam preenchidos pela graça e pela glória do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Fazer o convite, hoje, sexta-feira, nós temos o nosso Extreme com nossos adolescentes. Venha, traga o seu adolescente para que possa recebendo a palavra do Senhor no tempo de comunhão. E eu creio que essa juventude, os nossos jovens, adolescentes, é uma geração que fará diferença na terra, mesmo nesses dias que são maus. Paz de Cristo, bom final de semana.